Olá, queridos irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Estamos de volta para mais um programa de frente com o Marcinho. Peço para que dê o seu like, se inscreva em nosso canal caso ainda não seja inscrito, deixe lá o seu comentário. E hoje eu tenho o prazer, tenho a honra de receber mais um amigo meu, o meu irmão de anos de caminhada, José Roberto Nunes Pereira. Isso mesmo, Márcio. Seja bem-vindo, Zé Roberto. Obrigado. É uma honra aqui para mim estar aqui com você. Amém, meu irmão, amém. Irmãozão, seguinte, vamos lá, Zé, você é natural de Coronel Sapucaí, Zé? Não, sou de Alto Paraná. Na verdade, Paranavaí, Paraná. Nossa, então você não é de Coronel Sapucaí, você não nasceu lá? Não nasci em Sapucaia, não. Nossa. Fui para lá com 7 anos de idade. E aí vocês foram para lá, o seu pai, se eu não me engano, mexia com oficina, né? Oficina mecânica. E você mexia também? Você também era mecânico, Zé Roberto, ou não? Sim, fui mecânico, Ah, Márcio. para. Sim, sério. Gente, aqui ó, você vai ver que essa entrevista vai ter história. Esse é o homem que mais conta história dentro dessa comunidade. Fala, Zé Roberto, você Então, foi mecânico mesmo? Eu comecei na mecânica, Márcio, com uns 3 anos de idade. Ah, Isso. Zé Roberto. Verdade, Você Márcio. fala- A oficina do meu pai era na frente de casa, lá em Alto Paraná. É. Então era só atravessar uma porta, eu estava dentro da oficina. Eu já comecei a melar chave, estragar parafuso. Ah, tá. Né? Mas a iniciação foi cedo. Nossa, falou. E você sempre, você gostava de mexer com isso, Zé? Tá no meio lá? Mas- Ou você aprendeu porque o seu pai pedia para você fazer as coisas? Isso, na verdade, com o tempo, É. eu não gostava por conta da sujeira, da graxa. Ah, Porque a gente, quando é moleque, meu pai era um mecânico limpo. como assim? O que significa mecânico Assim, limpo? um mecânico tranquilo, assim, limpo. Nós não, nós parecíamos uns urubus. Eu e meu irmão chegava em casa com óleo no rosto e tomava banho de óleo, você entendeu? Então, a nossa roupa, a gente não se cuidava, limpava a mão de graxa na Sua roupa. mãe deve ficar, Nossa. ficava super feliz com isso. Minha mãe tinha uma máquina de lavar só para roupa de graxa, só para nossas Olha, roupas. De tão feio que era o negócio. Sério, Então, Zé? e aí o que acontecia? Eu trabalhei assim, efetivamente, com meu pai, foi dos 10, comecei a trabalhar cedo, né? Ah. Aos 10 anos até os 16, né? Foi quando eu vim para Campo Grande daí, né? Mas lá eu aprendi muitas coisas, eu desmontava, né? Montava. Desmontava e montava. Isso. Se ficava bom, aí era outra coisa. Eu cheguei a montar motor, Márcio. Ah, é? Cheguei a montar motor de Fusca. Montei. Oi. Então era só que carro que era, mais ou menos? O naipe era de Fusca, Kombi, era isso mais ou menos? Isso aí. Não, meu pai mexia mais com máquinas pesadas, né? Trator e caminhão. Sim. Né? Mas volta e meia sobrava um Fusquinha lá pra gente mexer. Você desmontar e montar. Desmontar, Aí brincar. sobravam as 10 peças lá, não Nossa, sabia onde... sobrava era peça. Nossa, Zé, velho. Zé, a sua família é de tradição católica ou não era? Como que era lá, na sua infância ainda, lá em Sapucaí? Sim, a minha mãe sempre foi católica, Ah, né? O meu pai não era muito de participar, Márcio. Ele nunca foi muito de participar, mas ele ia lá pela Páscoa, pelo Natal, né? Páscoa, Natal, casamento. Isso, casamento, batizado. Ele ia assim, ele não era daquele de estar todo domingo na igreja, não. Sim. Sei lá, uma vez cada 2 meses ele ia na missa, né? Mas a minha mãe era daquelas que às vezes até celebrava, porque lá em Sapucaí não tinha padre direto, né? Sim. Aham. Então, às vezes ela celebrava, fazia a celebração da palavra, no canto também, na liturgia. Então, e minha mãe sempre foi muito rigorosa com a gente nessa caminhada de missa. Sim. Porque, vamos supor, no sábado a gente queria ir no baile, né? Queria ir nas discotecas, lá tinha as discotecas naquela época, né?
há, sei lá, 37 anos atrás. Tinha bastante, Essa- era época de discoteca. Não tinha Discoteca. aqueles baile como tinha Baile também, tinha baile, tinha conjunto que ia. Ó. Então, aí minha mãe falava, ó, para ir no baile, Ah, amanhã cedo vocês têm que estar na missa, porque senão semana que vem não tem não baile. tem baile. Então, a gente ia, obrigado às vezes, mas ia, né? Então, aí eu fiz a minha... eu fui batizado, fui crismado já quando criança também. Naquela época, Márcio, costumava-se... quando o bispo vinha na cidade, eles já batizavam criança. Já batizava Batizava tudo, né? não, desculpa, batizava, claro, crismava. Já Eu crismava fui- toda uma vez isso, já. Fui crismado com acho que 2 anos de idade. Ô, louco, Zé, sério mesmo? Sim, eu tenho meu certidão de crisma, eu tinha uns Você 2 tem? anos. Tenho. Pedi esses dias, né, que pediram aqui na Sim. comunidade. Eu liguei lá no Alto Paraná e pedi minha certidão de crisma. Rapaz, que legal. E aí, encontraram de boa pra você? Demorou? Encontraram, cara. Não, foi questão de uma semana, assim. Eles... Olha, parabéns pra eles, viu? Que organização. Então, então, a minha caminhada na igreja foi essa, assim, lá, né? Aham. Aí depois, então, a minha mãe sempre de igreja, nunca saímos da igreja católica, né? Que bom, Sempre né, Zé? caminhando nessa vida. Depois que eu vim para cá, que fiquei meio só aqui, aí Então, você veio pra cá com 16 anos? 16 anos, Você Márcio. veio pra estudar. Estudar. E você estudava? Vixe, Bastante. nossa. Porque assim, eu entrevistei o irmão meu aqui, que eu não quero falar o nome dele, mas é o Eliseu Chiro Júnior, né? É. Que ele meio que disse que veio para Campo Grande estudar, mas enfim, isso é uma outra entrevista. Uma outra gente. entrevista. Depois vocês vão lá assistir A segunda entrevista parte. dele. Aí vocês vão lá assistir a entrevista dele. Então, aí eu terminei a 8ª série lá, né? O ensino fundamental, né? Que hoje... Não, hoje é ensino fundamental, Fundamental, né? isso. Naquela época era primeiro grau. Primeiro grau, Isso. isso. Aí vim para cá porque lá não tinha O segundo grau. segundo grau. Aliás, ia começar mais o magistério, porque o magistério é aquele curso para ser professor. Ser professor, né? Tinha um magistério científico, né? Que era Tinha- isso. E lá só tinha o magistério, nem científico não Não tinha. tinha? Ia começar naquele ano de 85. 85. Rapaz! Em 85 que eu vim para cá. Eu tinha 16 anos, né? Eu vim morar com a minha irmã Eliana, né? Que ela A Eliana já morava, morava aqui? Morava Eliana já- um ano, Ah. um ano. E ela veio para estudar também ou trabalhar? Ela veio já? para estudar e trabalhar, Certo. né? E aí, chegando aqui em março, aí não tinha mais a minha mãe para pegar no pé. Aí eu já não ia na missa todos os domingos, às vezes uma vez por mês, às vezes só pela Páscoa. Aí comecei a ficar igual meu pai, ia pela Páscoa, pelo Natal. E eu ia na Páscoa porque eu sabia que a minha mãe ia cobrar no outro dia. Se E aí, você você tinha foi na missa? Foi Páscoa. Eita. Aí eu falei, não, fui, mãe, para fazer uma Eu vou moral, fazer, né? vou fazer moral. De vez em quando ela mandava um dinheiro, né? Então tinha que fazer uma moral com ela, né? Ah, e como que você começou a trabalhar em banco, Zé? Eu lembro assim que quando eu te conheci, você trabalhava em banco. Se eu não me engano, você já trabalhava no Bamerindos, antigo Bamerindos. Isso. Como que você começou a trabalhar em banco? Você terminou o ensino médio? Você começou a trabalhar? Como que foi isso? Então, o banco foi o seguinte. Primeiro, quando eu cheguei em Campo Grande, né? Eu trabalhei numa loja de móveis durante 2 anos. Aí fui servir o quartel, a base aérea. Fui soldado, fui servir a pátria, rapaz. Você viu a base? Fui na Você base vai aérea. falar que você era do Esquadrão Pelicano. Do Pelicano. Ah, para, Zé Alberto. Salva-vidas. Ô, Zé Alberto. Eu tive a oportunidade lá de ir para manobras, lá em Ó. Florianópolis. Pulei dentro do mar, do helicóptero. Quase morri. Olha o testemunho. Ao testemunho. Mas foi, assim, muito divertido, né? Então... É muito divertido. Eu quase morri, mas foi muito divertido. O quartel foi um ano que eu dei muita risada, Márcio. Sério, Muito, Zé? muito. A gente É um aprendizado, né, cara? Isso. Tinha cada figura, você não tem ideia. Ué, é quartel ou é comunidade? É, Comunidade é assim também. Cada figura, cara, É. você ficava rindo, né? Às vezes você levava ralo do sargento, É. você via um amigo seu levar ralo e era só risada, né, cara? Legal. Aí tá, aí eu saí do quartel. Aham. Isso eu terminei o ensino médio, Médio, né, que era o segundo grau. Aham. Aí fui pro quartel, fiquei um ano no quartel. E aí, do quartel,
eu comecei a namorar uma menina que era irmã de uma pessoa que era do Recursos Humanos do banco. E tinha umas pessoas também que eu já conhecia, né, que trabalhavam no banco. Então Sim. isso me facilitou, porque naquela época, Márcio, não era fácil. Verdade, né? Você tinha que fazer tipo um teste e tinha que ter o QI. Quem indica, E né? o que indica, né? Aí essa pessoa me ajudou, né? Sim. Fez o teste lá, tal. E eu já tinha começado na faculdade. Ah, né? isso que eu ia perguntar. Isso, Sua faculdade... Você é formado em... em contabilidade, ciências contábeis. Sim. Né? Então, eu tinha começado já em ciências contábeis. E essa E aí, pessoa... aí depois, você já tinha começado, aí depois que você fez essa prova, vamos dizer, lá do Isso, banco, né? depois que eu fiz essa prova do banco, aí passei e entrei no banco. E no banco, naquela época, Márcio, você tinha que jogar bola. É verdade, Jogar Marcinho. E você... Nossa, eu era craque, né, você Márcio? sempre jogou bola, Nossa, eu sempre jogava bola para fora, né? Chutava para fora, Márcio. Então, o meu chefe, que eu fui designado para um setor de fundo de garantia, né? E aí todo setor tinha um time, cara. Todo setor tinha um time. No banco, cada agência tinha um time. E cada setor, eu trabalhava em setor de retaguarda, né? Eu não trabalhava em agência. Então tinha um time. Aí o cara foi me entrevistar. A primeira coisa que ele me perguntou: você sabe jogar bola? Olha aí, eu falei, nossa. A primeira pergunta, você sabe jogar bola? Você perguntar se sabe mexer com... Isso, mexer com... Não, isso aí era em segundo plano. Isso aí não interessava muito. O que você respondeu, Zé? Aí eu falei assim, rapaz, eu jogava muita bola. Para, Zé, velho. Eu jogava muita bola, olha só, para não... Você falou isso pra E ele, aí, Zé. só que eu sofri uma contusão no joelho. Para! Você falou isso. Aí você falou que você nunca mais jogou. Aí eu não podia jogar mais, estava proibido pelos médicos, não podia jogar mais. Olha só, cara, tudo será errado, medo. tudo errado, Tudo errado, tudo medo de perder o emprego. E aí, Zé, o que aconteceu? Aí, você colou essa colou, e aí eu sempre gostei dessa área burocrática, né? De papel, então para mim, eu fazia o serviço bem, então me dei bem no banco, né? Aí depois, isso foi em 89 que eu entrei. Aí em 99 eu fui para a agência, você vê, eu fiquei uns 9 anos nesse setor. Né? Era um setor interno, então? Interno, Interno, você não atendia cliente, nada, entendeu? Entendo. Aí depois que eu fui para a agência, porque daí acabou esse setor, porque foi para a Caixa Econômica e mudou também. mudou o banco, tudo, né? que foi o automatizando mudou, tudo, você entendeu? Foi automatizando tudo naquela época. O próprio banco que você trabalhava era um nome e depois foi Isso. comprado por, né? Isso. Aí eu fui pro banco, não foi em 99 não, foi em 96, desculpa, foi em 96 que eu fui. Foi bem no ano ali que eu ia casar, né? Foi nesse ano que eu fui para a agência. Aí na agência eu ralei, cara. Aí tinha que vender produto. Eu sempre tive muita dificuldade para vender coisa, né? E vender seguro, vender TC, título de capitalização, essas coisas. Aí eu penei ali, cara. Mas e você ficou até que anos, Zé? Eu fiquei até 2002, Márcio, no banco. Então foi de 89... Em 9 foi 13 anos. 13 anos no banco. 13 anos, certinho, assim. Praticamente eu entrei em abril e saí em maio. Eu saí no dia 13 de maio de 2002, dia de Nossa Senhora de Fátima. Uma confirmação, né? Aí de lá você abriu o seu escritório, De lá eu fui trabalhar com o Eliud. No outro dia, Márcio, eu estava no escritório do Eliud. O Eliud, você conhece, sim, né? Então, sim, nosso amigo. Nosso amigo aí, campista, né? Então, eu fui trabalhar com ele e eu comecei fazendo a contabilidade da Boa Nova. Que até então, até hoje, nós estamos fazendo. Até hoje, rapaz. Hoje. Então, eu comecei para fazer a contabilidade, né? A gente precisava fazer a prestação de conta naquela época já. Nesse ponto, Zé, assim, vou puxar a sardinha para o nosso lado, claro. Nós
sempre fomos corretos, né, Zé Roberto? Desde Do o início. né? Antes até de abrir a associação, Márcio, não sei se você lembra, Sim, nós lembro. tínhamos um livro, até passei esse livro esses sim. dias, tem um ano, uns 2 anos, eu mostrei pro Naor. Ah, ele já ficou louco. Não, me dá esse livro aí. Não, E já pegou o livro para guardar o livro como recordação, como um histórico da Boa Nova, as pessoas que contribuíam lá, né? Os valores Os eram valores. bem... É. Mas assim, graças a Deus, né, nós sempre tivemos essa índole, transparência, né? Essa né, transparência de mostrar para as pessoas aquilo que elas investem aqui, que é totalmente voltado para a evangelização, né? Isso mesmo. Graças a Deus, assim, a gente sempre teve isso. Sempre esse cuidado, né? Esse cuidado, essa transparência. Mas antes da gente entrar nessa área, vamos voltar um pouquinho aqui atrás. Vamos lá. Vamos. Eu quero saber como que foi o seu encontro pessoal com Jesus. Porque Opa. a gente já foi lá na frente, agora vamos voltar um pouco aqui pouquinho. atrás. Lá, acho que, se eu não me engano, em 92, 93, uma coisa assim. Isso, Márcio. Em 93, Márcio, eu tava, a minha vida assim, eu já não aguentava aquela vida longe de Deus, eu não sabia disso, né? Mas eu sentia um chamado, já algo mexia comigo, mas eu não queria dar aquele passo, não queria ir atrás, né? Aí aonde eu trabalhava, Isso no ano tava de em 93, eu estava no banco. Sim, estava no banco. Isso. Já tinha terminado a faculdade? 93 tinha acabado de terminar. Tinha colado o grau naquele ano, em agosto de 93, eu colei o grau. Aí tinha 2 pessoas que trabalhavam lá, que era a Maria do Socorro, que participava no grupo de oração dos jovens lá, né, na São Judas, às 16 horas, né, no domingo. Domingo. E tinha a auxiliadora, a Dorinha. Dorinha. As 2 Marias, Márcio, me convidaram. Maria do Socorro e Maria Auxiliadora. Então, eu vejo assim já a mão de Nossa Senhora, né? Ali usando aquelas duas servas de Deus, né? Nossa Senhora cuidou de você mesmo, hein, filho? Cuidou, Márcio. Nossa. E aí elas me convidavam, direto a Maria me convidava, já estava me convidando assim há uns 6 meses. Não vamos, vai ter um grupo, tem um retiro, tem não sei o quê, e eu não ia. E eu vazava, né, cara? Porque eu tava no mundão ainda, né, Márcio? Tava no mundão, bebia bastante. Mesmo naquela solidão, mesmo assim, você ainda ficava receoso de... Sim, por conta que eu já não me achava mais digno de Deus. Você entendeu? Eu tava na lama mesmo do pecado, você entendeu? Na prostituição e vivendo tudo aquilo, né? Sexo desregrado, bebedeira, bancário. Hoje não é só bancário, mas naquela época o bancário tinha muita fama de bebedor, né? Então a gente saía do banco, não tinha que estudar, a gente ia pro bar, atravessava. E tinha várias formas. Quem era bancário era sempre bem visto. Falou, olha, o cara que é bancário ganha bem. Ganha bem. Tinha tique alimentação. Tique alimentação, cheque, que era... Nossa, quem tinha talão de cheque naquela época, Zé Alberto, nossa. Pelo amor de Deus. Hoje ninguém quer mais nem saber. Ninguém quer nem ver cheque. E aí, eu ainda trabalhava no setor e eu atravessava a rua, tinha a lanchonete ali na Barão, calçadão da Barão, era inteiro aquilo ali, né? Então, saía dali, ficava ali das 6 até as 10 da noite, só tomando, né? Principalmente na sexta, né? Chegava em casa, já viu, né? Ia se escorando nas paredes. Então, eu cheguei ao ponto de ir me escorando nas paredes, de tão bêbado que eu estava. E aí eu estava sentindo aquela vontade, né? Que era um chamado já, que era da vocação, né, de Deus, a vocação Boa Nova, né, o carisma da comunidade. E eu não sabia, né? Até então, nem imaginava, né, que existia Boa Nova, nem ninguém, né? E aí eu fui num cenáculo, Márcio. Aí elas me convidaram, não, amanhã tem isso era no domingo. Ó, vai ter o cenáculo, né? E lá na Masse, isso foi, se não me engano, Márcio, foi no dia 9 ou 10, acho que é dia 9 de maio de 1993. Foi um cenáculo com Maria, né?
E até então, quando cheguei no cenáculo lá para as 9 horas, aí eu vi aquele pessoal cutucando, cutuca seu irmão. Aí você achou estranho? Aí eu me senti, falei, ih, rapaz, esse que negócio povo, aqui é de evangélico, esse negócio não tá dando certo, não. né, não, Vai cutucar não outro. é católico. Os caras vinham me cutucar assim, eu ficava meio... né? Pra de mim, não. Fala, sai de mim, vai cutucar outro, rapaz. Aí tá, fiquei meio assim até a hora do almoço, Márcio. Aí, na hora do almoço, quem que eu conheço lá? Quem você conhece? Quem que eu conheço? Quem? Diga pra nós. Marcinho e Silvão. Foi as duas peças raras. Era o que tinha, Zé Era Roberto. o que tinha para aquele dia. De melhor eu não sei, era o que tinha para aquele dia. Então, foi quando eu te conheci, né, Márcio? Você e o Silvio estavam lá e nós fomos almoçar. Nós fomos naquele vegetariano. Que de vegetariano não tinha nada, Não tinha nada, né? Não tinha nada de vegetariano. Não, gente, eu fiquei tão emocionado aquele dia que eu não tinha dinheiro para nada, né? Aí o pessoal que trabalhava no banco tinha ticket. Aí o povo que trabalhou no banco pagou pra gente. Rapaz, imagina a emoção. Eu, pé rapado, mal e mal comi um cachorro quente, o pessoal pagou um almoço pra mim. Rapaz, aquele dia eu fiquei emocionado. E tudo no ticket, hein? Tudo no ticket. Tudo no ticket. Então, aí a gente conseguiu conquistar o Márcio, né? O Márcio, o Silvio, né? Pagando no almoço, né, gente? E aí, quando foi à tarde, nós voltamos, aí teve o batismo, Márcio. Batismo do Espírito Santo. O batismo, aquele batismo, Márcio, até hoje, eu não vou me esquecer nunca daquele batismo. Foi uma coisa sobrenatural mesmo, você entendeu? O que eu senti, o que experimentei, a presença de Jesus. Eu via Jesus assim, como se Jesus estivesse ao meu lado, assim, você entendeu? Eu via Jesus ali rezando por mim, pedindo o batismo. Quem rezou por mim, acho que foi você. Sim, foi e eu acho que a Maria do Socorro. Tinha mais outra pessoa que eu não lembro quem é. Não sei se era a própria Dorinha que estava ali, não lembro. E eu sei que aquele dia, Márcio, eu saí dali, parece que pisando nas nuvens, né, transformado. Já saí orando em línguas. No mesmo momento, você vê, uma pessoa que começa de manhã, né? É difícil, né, para a gente chegar. Foi muito rápido. Tiro muito curto, na verdade. Muito foi um curto. encontro, né? Eu acho que deve ter tido 2 ou 3 pregações, se teve durante o dia. Foi muito, né? E eu sei que aquele dia eu saí ali, foi começo da minha caminhada. Aquela semana eu saí dali, eu creio que foi como as pessoas que fazem o acampamento. Sim. Hoje, que fica 5 dias lá, aquele para mim foi como um acampamento de 5 dias. Eu saí de lá transformado, abandonando tudo que eu fazia de errado, Márcio. O pecado, as festas, você entendeu? Eu fui abandonando tudo. Minha irmã chamava eu para sair, eu não queria sair. Chamava para tomar uma cerveja, já não queria tomar mais. Então foi uma mudança muito radical mesmo. Aí, no próximo final de semana, eu já estava no grupo de oração. Né? No domingo, às 16 horas. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E eu não faltava, eu lembro que eu não faltava. Verdade. Então, eu fui muito perseverante. E aí fui, né? E aí, nesse meio tempo, você tem essa experiência profunda, que eu sempre falo, né, gente? A experiência da efusão do Espírito, do batismo no Espírito, quando a pessoa está de coração aberto, é muito profunda. Ela muda a vida da gente. Muda a vida. Mas... Você pode até não querer, você pode até esbravejar, você pode até sair da caminhada, mas aquela semente, aquele fogo, né, do Espírito, assim, aquela chama vai estar no teu coração, né? Sim. E aí basta você fazer com que ela não se apague, enfim. Mas o batismo no Espírito Santo é uma graça de Deus, não só para a renovação carismática, mas para toda a igreja. Sim, para toda a igreja, né? Para toda a igreja. Muda as pessoas, porque é o encontro pessoal com o Senhor. Muda mesmo. Muda. Né? O que você transforma, falou, né? Transforma. É uma coisa, sobrenatural. É sobrenatural. A palavra é sobrenatural. A nossa parte é abrir o coração e acreditar. E é engraçado, Márcio, que Deus, ele não nos pede assim, você vai ter que abandonar isso. Até mesmo o pecado.
Só que o Espírito Santo vai te convencendo. Vai te convencendo, vai te mostrando Vai te e te convencendo. convencendo que Foi você o que tem que ir lá. aconteceu com você, Foi o né? que aconteceu comigo. Eu não me senti assim pressionado Falou, ó, por Deus. Você é pecador, você é isso, você é aquilo. Não, Nunca nada, foi nada de jogado na sua acusação. cara isso, Não, né? nada de acusação, Márcio. Mas Deus vai falando, vai te convencendo a largando daquelas coisas. Foi aos poucos, assim, você entendeu? Fui largando de beber, fui largando da prostituição, né? Essas coisas, né? E foi dessa forma aí. Eu vivi, depois desse batismo, eu vivi, assim, a castidade, você entendeu? Na minha vida sexual, eu vivi a castidade até o meu casamento, Sim. que demorou ali uns 3 anos e meio. Para mim, que tinha uma vida Desregrada, né? desregrada, né? Verdade, Zé. Então, é só o poder do Espírito Santo mesmo. Viu? Amém. Eu creio. Zé, e como que foi? Aí você teve esse batismo, começou a participar do grupo Do de oração. E como foi o chamado para a comunidade? Esse primeiro chamado, esse contato mais... É claro que já estava no grupo de oração, ali a Sim. maioria já era da comunidade, Era da- mas como foi esse primeiro contato e como foi o chamado para a comunidade Boa Nova? Ah, tá. Então, aí nós começamos a participar do grupo. Dali, eu creio que dali mais uns 6 meses já comecei a participar da intercessão. Ó. Eu acho que inclusive com você. Sim. Você, o Silvio, Eu, Silvio, a Maria. O Júnior já estava, né? O Júnior já tava. era. O Júnior né? já era intercessor já. A Maria, a Andréia Maldonado. Andréinha, verdade. Andréinha. Eu não lembro mais se tinha. A Claudinha também participava A na Cláudia intercessão. Caldeirão. Ela já participava, né? Acho que já participava, já né? participava. Acho que quem entrou mais novo foi eu, você, e o a Silvio, se não me Andréia, engano. Maldonado e o Silvio. E o Silvio. Isso. O resto já tinha intercessão Já tinha. já. E nós E entramos mais para alguns aprender. ali, a Rosinha, eu acho. A Rosinha, não. não Não, a lembro. Rosinha Não, não. não. A Rosinha foi A mais pra Evarista frente. não estava também? Então, a Evarista, eu acho que ela participou um tempo também, né? Participou um tempo. E então, aí tá, comecei a participar ali na intercessão e até então nem sabia o que era Boa Nova. Às vezes a Maria falava na Boa Nova, mas eu não, para mim era tudo muito novo, não entendia o que era isso, né? Aí nós fomos convidados, inclusive eu acho que no mesmo convite do João Paulo, né? Isso. O João Paulo, Eu, você, O Júnior, Silvão, Silvio, Janete. a Janete, eu acho que a Evarista também, Isso foi acho que foi convidado. no ano de 94, se não me engano. 94, Início de Márcio. 94, uma Isso, coisa assim. por aí, nessa época. Aí nós fomos convidados, nós participamos da primeira reunião sábado à noite, né? Isso. E junto com o João Paulo, acho que o Naor também estava lá, e vários outros membros, né, da comunidade que já vinham participando ali. E aí comecei a participar daquela reunião todo sábado, Todo né? sábado. Era Você todo sábado. sempre foi fiel, né, Zé? Uma característica que eu admiro em você, não é porque você está na Obrigado, minha Márcio. frente, mas é isso, é a sua fidelidade, né, Zé? E depois eu vou falar um pouco de oração, Sim, daqui a sim. pouco a gente vai chegar nisso, mas você sempre foi fiel ao grupo de oração, aquilo que o Senhor te pedia, né? A própria comunidade, você nunca arregou, você nunca desistiu, né? Sim, Márcio, assim, depois daquele encontro, Márcio, depois daquele batismo, Não dá mais para voltar. não dá mais para voltar. Foi algo que preencheu meu coração. Sim. Eu era uma pessoa muito insegura. Não estou dizendo que hoje eu sou a pessoa mais segura do mundo. Né? Você me conhece, é meu irmão. Você sabe que eu ainda preciso crescer muito nesse quesito, principalmente. Mas eu era muito mais. Tanto eu sempre brinco, né? Microfone eu não chegava nem perto. Não tocar. Telefone, cara, não gostava de pegar telefone. Então, né, por conta de problemas na minha infância, né? Sim. Que você já conhece, problema de alcoolismo, essa história toda, né? Então, eu era uma pessoa muito segura. Quando eu me encontrei com Jesus, que ele me preencheu o meu coração, começou, né? Que ele, claro, começa, né? Fazer uma obra. Aí, então, quer dizer, todas as outras coisas eram em segundo lugar para mim. Então, eu creio que
a minha fidelidade é baseado nisso. É a minha gratidão por Deus. Eu me sinto bem, você entendeu? Eu me sinto bem melhor com Deus. Então, claro, às vezes com a caminhada, com o cansaço, às vezes a gente vacila, né? Mas isso é muito do nosso humano, né? Nosso humano. E o mesmo humano que luta para a gente não parar Sim, também, né? sim. Não desistir, né? Com certeza. Então, eu sempre busquei essa fidelidade, essa perseverança, né? Justamente por isso, sempre buscando buscar uma palavra que sempre foi o que me levava para frente, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais você dará, se dá por acréscimo, né? Entendeu? Então, é isso palavra que eu norteia a minha vida, entendeu? Então, mesmo quando às vezes aparece assim uma vontade de ganhar mais dinheiro, você entendeu? Fazer algo buscando o lado material, aí Deus sempre fala, não, busca meu reino primeiro, que o resto eu vou te dar. E daí acresce. E tem dado, Márcio, tem dado, né? Claro que nós já passamos por dificuldades, né, financeira. Quando eu saí do banco, eu ganhava na época eu ganhava muito bem, né? Se somar meu tique e tudo, eu ganhava uns 7 salários, assim, no banco. Aí eu saí para ganhar um salário no escritório, para me aprender a profissão, né? Sim. Então, e Deus nunca deixou faltar nada. Naquela época a comunidade me ajudou, me deu sacolão, me deu cesta básica. Olha só. Né? Então me ajudava. Então a comunidade sempre me ajudou, né? Sempre eu que precisei da comunidade. Amém, Zé. Amém. Zé, eu estava vendo, acho que essa semana o Naor postou, se eu não me engano, segunda-feira, ele postou as fotos do acidente dele. Ah, que ele sofreu verdade. em 1996. Sim. E aí você estava nesse acidente, né? Inclusive a Janete também, que esteve aqui conosco, ela comentou um pouco sobre o acidente. No carro estava você, o Naor, a Janete e a Evarista. Era isso, né? Nós 4. É isso. E o Naor estava dirigindo. Zé, eu sempre tive essa dúvida, eu até ia perguntar para o Naor, depois eu acabei esquecendo. Por que o Naor foi dirigir aquele carro mesmo? Porque ele queria dirigir, porque você já tinha muito mais experiência, você dirigia em estrada e tudo mais, né? Na verdade, eu creio que era uma das primeiras viagens, talvez, do Naor em estrada, né? Mas é que essa estrada de Corumbá, né? De Corumbá, ela é uma estrada traiçoeira à noite, né, Márcio? Porque nós saímos daqui, eu acho que você não foi, não, né? Você não chegou. No dia eu estava em outra missão aqui. Eu trabalhava Você trabalhava de em madrugada farmácia também, né, Márcio? Trabalhava em farmácia de madrugada. Então, assim, eu não pude ir, mesmo porque eu tinha uma outra missão aqui. Era na época com disque aborto. Ah, tá. A gente fazia promoção, né? fazia, na verdade, nós estávamos fazendo um teatro. Um teatro, nós inclusive apresentamos lá no Teatro Dom Bosco. Um teatro para arrecadar dinheiro para o disque aborto na época. Olha só. Então, como eu estava falando, a gente trabalhava a semana toda, né? E cansado na sexta-feira à noite, e Corumbá longe pra caramba, né? 400 e eu acho que poucos quilômetros daqui. E os carros nossos, né, Márcio? Sempre foi uma beleza, né? Nem fala. Eu falo, Márcio, os jovens de hoje não conhecem o que é carro velho. Não sabe, tudo carro novo. Não, hoje você vê. Tudo fácil de dirigir. Não, que nem meu carro tem 10 anos, Márcio. Mas é novo perto do que a gente usava. É verdade. Nossos carros tinha de 12, 15, 12, 20. Não, e era tudo estourado. Levado a breca, né? Tudo levado a breca. E a gente ia viajar com esses carros. Ia viajar com esses carros. Né? Não tinha sem outro, cinto né, de segurança, porque naquela época não era exigido, né? Não exigia, né? E quando tinha cinto de segurança, era aquele cintinho sem vergonha que a gente vinha comprava. aqui, não é esse de 3 pontos, né? Isso. Era aquele sem vergonhinha que vinha aqui, que não segurava nada.
Então, aí o que aconteceu? O Naor dirigiu até Miranda e passou Miranda, continuou dirigindo, né? Aí isso eu acho que era por volta de uma meia-noite, ele ia me passar o carro ali, mais 20 minutos, ele já ia me passar o carro. Olha só. Ele falou, Zé, eu já vou te passar o carro, né? E aí, o que aconteceu? Tinha um animal muito grande, eu não sei se era um tamanduá grande, era um animal bem grande, que estava na pista, né? Na nossa pista. E na verdade, ele foi desviar daquele animal. No que ele foi desviar, o 147, Márcio, não tem estabilidade. Não tem Você nada. falar estabilidade perto dele, ele sai Não, correndo. ele sai correndo de você. E aí, ele não conseguiu voltar mais. Porque aí você puxava para um lado, eu lembro que você puxava para um lado, puxava para o outro, ele ia para o outro. E teve uma hora... Direção levinha, aquela coisa... Então ele ficou naquilo, ia para lá e para cá, assim, durante uns 100 metros, e de repente ganhamos a ribanceira, que era, eu acho que até hoje é ali perto da Fazenda São Francisco, uma fazenda famosa que tem ali, para lá do Rio Miranda, né? E a gente caiu e nós paramos em 2 árvores. E diz que as árvores chama para tudo, e parou mesmo. Parou. E você viu o estado, né? Aonde eu estava baixou assim até embaixo o teto, né? Tanto é que a hora que bateu na árvore, você vê que é os anjos de Deus que estavam nos cuidando mesmo. Nós tínhamos acabado de rezar o terço, consagrado a Nossa Senhora, né? Então, naquele momento, eu estava de cinto, esse cintinho sem vergonha. Eu e o Naor estava de cinto, porque tinha começado a história do cinto naquela época. Quando bateu, pra você ter uma ideia como o cinto era muito bom, eu estourei o cinto no peito. Nossa! E ele também. Ele estourou também, o Naor estourou. Tanto que ele quebrou a perna aqui na marcha do Fiat, né? Que é uma marcha dura. Ele bateu o fêmur dele naquela marcha, na marcha do carro. Então ele foi para cima de mim, Márcio. Ele estourou o cinto dele, eu estourei o meu e eu fui parar no cantinho assim, ó. E eu fiquei sabe que aquele ficou um silêncio e eu não conseguia respirar. Eu acho que dá cacetada muito grande, batida, né? Batida muito grande. Não, e o carro virou uma lata de sardinha, né? Ficou... Tá louco. Aí eu fiquei naquele cantinho, o painel, Márcio, voou tudo. Sabe o painel de plástico? Aquilo saiu, ficou só os ferros ali, as latas. Aquilo voou, o para-brisa saiu inteiro. Aquelas partes ali voou tudo fora. E o carro tinha mais um agravante, que ela estava cheia dessas potências. Sim. No porta-mala. A Janete falou, inclusive, disse que em cima estava o teclado, que estava em cima da cabeça dela, né? Aqui, né? Em cima da cabeça delas, né? E embaixo, no porta-mala, que não é fechado, ele dá acesso ao carro. O 147 é tudo inteiriço, o porta-mala, né? Igual o Gol, né? Então, quando bateu ali, parou. Se não tivesse aquelas 2 árvores, o carro ia começar a capotar. E aquelas potências lá, nós íamos virar ali como se fosse um litificador ali dentro. É graça de Deus mesmo. Foi a mão de Deus mesmo. Nossa, que maravilha, né, Zé? De ver assim a graça de Deus. Um livramento, né, Márcio? Um livramento. E assim, o Naor, como eu disse, ele escreveu lá dando testemunho, né? Deus nos livrou daquilo lá para mostrar que Ele tem poder para tirar um bem de um mal, né? Sim. Sempre tem, né? E a partir dali a comunidade continuou, né? E foi crescendo cada vez mais, né? Foi talvez um outro ponto de partida da comunidade, né? Sim. Assim, é que nós não conseguimos ver, né, Márcio? Mas é um divisor de águas, eu acredito que houve ali também. Porque daí eu já quis ficar noivo, porque até então eu só namorava Evarista. Depois do acidente... Aí você falou assim, a vida é curta demais para ficar esperando. Curta demais. Eu vi a morte de perto, e ela também. A gente resolveu noivar bem rápido. Nossa, Zé, olha...
Testemunho forte, viu? Zé, e eu sei que você tem história engraçada que tem, né? Você é contador, legítimo contador de história, né? Não é só O contador pessoal de dizem, né, profissão, Márcio? O pessoal diz, não, é verdade. Eu acho isso. que não, acho que não é tudo isso. Será? Zé, conta pra gente aquela história do Passat pegando fogo lá. Como foi essa história? Foi o Passat? Não, foi um Chevette. Foi um Márcio, Chevette? Um Chevette não, é branco. carro velho. Não, e era branco também. Não, e era velho também. Não, Era 92. Você viu que a comunidade Boa Nova tem uma sina com carro velho, né? Isso. Chevetinho, Márcio. Nós fomos no velório do José Augusto. José Augusto, né? Foi, acho que sepultado lá no Memorial Park, se não me engano. Isso. Né? Perto da Pioneira, naquela região ali. E quando a gente saiu lá, que já tinha sepultado o José, nós saímos de lá e começou uma chuva forte, Márcio. Estava eu, a Evarista, a Sandra e a Dorinha no carro, acho que é a Dorinha. A Evarista e a Sandra a Evarista e a Dorinha estavam atrás, porque a Sandra estava com a perna quebrada, machucada, ela estava de bengala, muleta. Era a Sandra que estava? A Sandra na frente, né? Por isso que ela estava na frente, né? Aí na frente do hospital HU, tinha um rio, Márcio. Não era rua, mas virou um rio de tanta água que caiu naquele dia, né? Muita chuva, e o carro afogou no meio daquele rio lá. Nossa! Daquela enxurrada, cara. Tava entrando água dentro do carro. Você tem, não sei, esses carros tão novos, rapaz, não tem furo embaixo. Não tem nada, né? E a água minando embaixo. As gurias já estavam preocupadas com aquilo, né? Aí, antes desse acontecido, qual que era a conversa? Tinha uma conversa A gente tinha acabado de sair de um sepultamento. Sim, então, o nosso assunto era sobre morte. Sobre quem ia morrer primeiro. E a Evarista sempre falou, Márcio, que ela queria morrer primeiro que eu. Certo. Né? Então tá. Até aí, beleza. Até aí ela queria morrer antes de você. Até esse dia ela queria morrer primeiro que eu. Sim. Então tá bom. Aí tá. Aí o carro afogou, Márcio, e eu tô lá na partida, né? Dando partida, porque não tinha nem como descer ali, né? Na verdade, molhou ali, naquela época se chamava de platinado, distribuição, mecânico vai saber o que é isso aí. Né? A parte elétrica do carro ali molhou, eu tinha que descer para passar um paninho e enxugar. Isso aí eu sabia fazer, mas estava chovendo demais, né? Aí comecei a dar partida, né? Aí, de repente, numa partida daquela, o carro, de tanto afogar que estava, era álcool, ele pegou contra, Márcio. Ele, em vez de jogar a fumaça para o escapamento, ele jogou a fumaça para dentro do carro. Ele pegou contra. Né? Rapaz, mas só carro velho para Mas ele não fica funcionando direto, né? Ele dá uma pegada assim, né? E jogou aquela fumaceira para dentro do carro. Essas gurias pensou que o carro estava pegando fogo. Cara, essa Dorinha e essa Evarista começou a sair por cima de mim, da Sandra, que estava machucada com muleta. E gritando e desesperada. Nisso a Sandra foi curada também. Não, porque ele jogou as muletas e saiu andando. Saiu correndo. Senão as gurias iam matar ela, cara. Rapaz, isso porque a Evarista tinha falado tinha acabado de falar que queria morrer primeiro. Eu falei, graças a Deus, meu amor, que você queria morrer primeiro que eu. Porque se você quisesse morrer depois eu tava lascado. Zé, só com a gente que acontece essas coisas, né? Aí no final das contas, você arrumou o carro depois? Não arrumou? Aí tá, o carro pegou e nós fomos embora. Né? Pegava na oração, né, Márcio? Você sabe, funciona na oração. Eu que sei. A gente começa no texto. Rapaz, eu já impus a mão em carro velho, em Kombi, em Lada. E rezar mesmo, já é Panorama. Panorama do Rafael. Fiat 147, o que eu já rezei, já tô falando sério, rezar de pôr a mão no motor. Porque senão a gente fica. O pessoal tira essa. Acho que a gente tá inventando, Zé. Tá inventando, não, é oração. Só assim, mesmo. Era oração mesmo. E funciona, Márcio. Funciona, glória. Zé, tem outra história bacana que você conta de. Você até contou nos 25 anos da comunidade, que nós evangelizamos em muitos lugares, né? Isso. Nós já fomos nos presídios, nós já fomos da pastoral carcerária, nós já fomos da pastoral rural. E na pastoral rural você ia sempre, né?
Aí tem uma história aí de um sapo aí, que história que é essa, Zé? Rapaz, Conta pra gente. essa história foi legal, Márcio. Nós fomos lá para Mutum. Mutum, até aquele lugar que o pessoal lá de Ribas tem ido, né? Que fica para lá 50 quilômetros de asfalto, mais 30 ou 40 entrando. Dá uns 80 dá uns quilômetros 80 quilômetros de né? Ribas. Sim. E estrada ruim naquela época, hoje eu não sei como que tá, mas parece que não asfaltaram até hoje, né? Aquele pedaço lá. E era um areião, nós íamos de caminhoneta da Diocese, né? Da Arquidiocese, uma L200. E aí eu levei a Evarista e as crianças, né? A Júlia ainda era pequena, a Mariana. Você não chegou a pegar a ruralzona deles, não, né? Não, Tinha uma a Bandeirante. Aquela Bandeirante, você não. Não chegou a pegar, não, né? A Bandeirante, não. Eu peguei a L200 L200. Aquela Bandeirante vivia enguiçando, né, Márcio? O Naor Aí, passou uns apuros, né? Depois ele tem que contar na segunda parte. Né? Isso. Aí eu levei a Evarista, as crianças, a Júlia, a Mariana e o Gabriel era pequeno também. E fomos lá, aí eu saí lá à noite. Durante o dia a gente ia nas casas convidar as pessoas para ir na celebração. E eu que fazia a celebração, Márcio. Eu que fazia a celebração, né? Então a gente convidava o povo ia para a celebração. E isso até você chegar, porque o assentamento é muito grande, né? A distância lá é muito grande. Ele tem 300 famílias, para você ter uma ideia. Aí, então era longe o lugar, era tipo 10 quilômetros do lugar onde estava sendo a celebração até a casa que a gente estava. Aí a Evarista ficou com as crianças, né? Porque ia levar aquela criançada, né? Tinha o Gabriel que era pequeno. Aí teve um evento lá na casa que a Mariana queria ir no banheiro. E o banheiro da mulher, rapaz, tinha um buracão assim, ó. Que dava para fora, que é onde saía, porque é sítio, né, Márcio? É algo normal aquilo, né? Eu também, na casa dos meus tios, era tudo assim, né? Então, para onde saía a água. Aí, a hora que ela viu, rapaz, um sapo, mas disse que a Evarista é um pouco exagerada, mano. Minha comadre, não. Minha comadre, não. Mas disse que era um sapo desse tamanho. Rapaz, não é um sapo, isso é um boi, tá um louco. mastodonte. Deve ser um sapo-boi. Só se for. Aí, Márcio, aí disse que ela voltou na hora, né? Juntou e ficaram em cima da cama da mulher, da cama de casal da mulher, né? Subiram todas as crianças, ela botou uma fralda na Mariana, falou, Mariana, se você quiser fazer xixi, vai ter que... Você tá brincando? Vai ter que fazer xixi nas fraldas. E a Mariana não usava mais fralda, né? Sim. E aí ficou aquela história. Ele disse que esse sapo vem e queria vir pro lado do quarto. O sapo assassino. O sapo ia pegar elas. Isso, essa história aí, né? Aí tá, beleza. Quando nós chegamos... Ela conta, do jeito que ela conta, um dia eu vi ela contando, Meu Deus, ela triplicou, o sapo era desse tamanho. Rapaz, ela gosta, rapaz, isso não é um sapo. Ela eu acho que é meio parente de Pedro, né? Pedro que disse que era exagerado, né? Rapaz, então, ali gosta, né? Rapaz, isso não é um sapo. Uma aranha pequenininha, ela fala, aranhona. Era um jacaré isso aí, mas vai. Aí, Márcio, tá. Aí disse que o sapo resolveu ir embora. Né? E foi embora. O sapo, pelo jeito que você tá contando, parece que o sapo ele tinha vontade própria. O sapo ficava lá, eu vou ficar aqui atazanando vocês. Aí disse que o sapo foi embora e elas ficaram lá com medo em cima da cama, né? Aí quando nós chegamos, ela contou a história do sapo, né? Que ficou morrendo de medo. E a gente demorou, cara. Nós saímos às 7 da noite, chegamos 10 horas da noite, por causa da distância, né? Aí é tudo estrada ruim. Aí ela contou a história, tal, fomos dormir. No outro dia de manhã, a dona da casa, junto com o esposo dela, foram tirar leite. E levaram as crianças na mangueira, né? A Júlia, a Mariana e o Gabriel, para ver como que tirava leite. Aí aí que ela foi me contar a história do sapo, de manhã. Como que tinha acontecido realmente. Aí eu estava deitado numa cama assim na sala, uma cama de solteiro, ela veio e sentou nos meus pés, assim, do lado, né, na cama. E ele estava me contando lá. De repente, cara, pula um gato. Pula um gato eu pensei que era um sapo na de minha novo. perna.
Do jeito que pulou, é como ela tava falando em sapo, Sapo, cara, você pensou que era eu meti sapo. o pé, Márcio. Acho que era sapo. Joguei o gato da mulher lá no teto. Para, Zé Roberto, Tô sério? te falando, Márcio. Não matou o gato, não? Meu Deus do céu, eu joguei lá, cara. Cara, junto, o gato da mulher, mano. essa guria começou a gritar. Minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Ia na maçaneta da porta. Nossa, pensou que era... Olha, Era o contrário, Márcio. Era daquela. Tinha que fazer ao contrário. Ao Sabe contrário, a maçaneta é ao sim, contrário? é. E ela ela quase estourou a porta quase da mulher. estourou e começou a gritar. Você quase matou, ó, você quase matou o gato da mulher, a Varissa quase estourou a porta da dona Quase lá. destruiu a casa coitada. da mulher. E essa Ivarista gritava desesperada e querendo sair, cara. Gente. Aí que eu falei, Ivarista, pelo amor de Deus, é o gato. E o gato Ah, mas sobreviveu, até aí Zé? ela já tinha feito um escândalo tão grande. E a dona da casa? A dona da casa veio correndo para ver o que era. A dona, o dono, todas Achou as que era crianças. cobra, era achou um que era bicho. alguma coisa que tá acontecendo. Ela começou a gritar alto mesmo, desesperou. Mas você contou pra ele que você chutou o gato dele? Aí eu falei que não, Ah. eu não falei que eu tinha chutado o gato. Agora né, ele tá mano? sabendo. Agora ele vai Quando- saber, ele vai quando saber eu que você assisti, chutou. Agora se ele o vai gato morreu depois, eu não sei mais. às vezes o gato nunca mais Mas- andou, ficou paraplégico o Ainda gato. bem que gato tem 7 vidas, né? Nossa, Zé Roberto, tá bom, vai. Tá bom. Piadinha, Piadinha. do meu Do compadre super. Kelso. Nossa senhora. Vamos lá, Zé. Zé, é o seguinte, a gente sempre fala de grupo de oração. Quando a gente fala de grupo de oração aqui na comunidade Boa Nova, não tem como não linkar com você. Nós começamos juntos no grupo, bem dizer, né? Eu comecei uns 2 anos antes, Sim. e aí depois você veio. E a gente, Zé, por isso que eu falei no início da entrevista que a gente tem... Eu admiro muito a sua fidelidade, né? Obrigado. Em Deus, pelas coisas que Deus foi proporcionando para você. Gente, o Zé Alberto é tão fiel que teve uma época assim que foi passando, o grupo foi mudando de dia e tudo Sim. mais. Uma vez nós inventamos de fazer o grupo, já não era mais grupo jovem, que a maioria já tinha casado e Isso. tudo mais, né? Lá na São Judas mesmo, antes de vir para cá, aí depois a gente veio com o grupo para cá, antes de vir para cá, a gente mudou o nosso grupo para segunda noite. Segunda noite, mano. Segunda noite. Gente do céu, a gente ficou mais ou menos 1 ano com esse grupo à noite, mais ou menos isso, mais 6 meses, 1 ano. Nessa O fase. grupo, gente, o grupo era um grupo assim de unção, não digo de gente, mas de unção, porque ó, Junção. a gente cansou de quantas pessoas iam no grupo? O dia que dava Mas- muita gente no grupo de oração, dava 5 pessoas. 5 pessoas, Márcio. Dava 5 pessoas. Nossa, o dia que dava 5 pessoas, Nossa, a gente ficava tava alegre. lotado o grupo. Mais 4 para conduzir, eu, você, o Júnior e o Silvio. E o Silvio. Mas- 9 pessoas. 9 pessoas. Nossa, tava cheio. E ó, eu lembro, Zé, que tinha vez que ia menos pessoas. Teve canção, às vezes não tinha Ministério de Música. Não, justamente. isso Ah, aí você era- lembra, Zé? Que, olha, era um fiasco só. O grupo de oração era mais ou menos assim. Óbvio, você vê como que era o naipe. Eu cantava, o Zé rezava, depois eu chorava, depois o Zé pregava. E aí iam outras pessoas, e umas 3 pessoas, tinham 2 pessoas aliás, 3 pessoas que iam, né, que era um irmão nosso, que eu esqueço o nome lá, que ia sempre, tinha uma senhorinha que ia sempre também, e tinha um bebinho que de vez em quando aparecia lá, o bebinho que a gente rezava sempre por ele. Rezava por ele. Rezava por ele. Espero que ele tenha se convertido, né? Opa. Porque o que a gente rezou por ele foi uma grandeza, né, Zé Mas Alberto? ali foi onde eu tive a oportunidade de mostrar meu dom como cantor, né, Márcio? Nossa. Foi naquele grupo ali. Como cantor, eu não sei, Zé. Mas como fiel servo do Mas que Senhor, fiel servo do Senhor e um homem de oração e de fidelidade, ali nós somos provados, Ali né? nós fomos provados, né, Márcio? Porque, olha, chegar ao ponto do Zé Roberto ter que cantar no grupo. Aí, Não, nossa, gente. aí você vai, Aí aí é você milagre. imagina. Deus você é pai. imagina. Eu e o Silvio, com essas nossas vozes maravilhosas, né, Márcio? Mas graças a Junão. Deus, né? Depois a gente Olha. vem pra cá, né? E aí nós viemos para cá, né, Márcio, no grupo aqui, e também a mesma fidelidade, Mesma né? fidelidade. A gente cansou antes dos acampamentos, né? O grupo começou pequeno também. na capela, Era na né? capelinha lá e sempre
20, 30, 40 pessoas, a gente estava muito feliz da Nossa, vida, né? se tivesse Nunca tudo se isso aí. preocupou com essa questão de números, a gente queria evangelizar, aliás, nós queremos evangelizar, Sim. independente da quantidade, né? Mas eu vejo, Márcio, que naquela época Deus permitiu isso porque a gente não tinha ainda uma capacidade para assumir um grupo com 400 pessoas igual hoje Sim. nosso grupo, né? Verdade. Deus foi nos preparando, né, na nossa fidelidade, né? Porque a gente podia muito bem ter falado, não, gente, só tem 10, vamos Larga fechar a esse mão, grupo, né? vamos fechar Verdade. esse grupo que, né, não está chegando a lugar nenhum. Mas eu vejo isso como uma escola, Sim. né? Deus foi nos preparando Verdade, Zé. A palavra para é essa, confiar esse povo todo hoje que está participando, né? Verdade, né, Zé? Entendeu? E Deus é muito fiel conosco, né? Se eu Muito sou fiel. fiel no pouco, Sim, Deus nos confiará mais. E eu Confiará acredito mais. nessa palavra para nós hoje, sabe? Eu vejo muito a mão de Deus em tudo que tem acontecido, mesmo diante dessa pandemia, né? sim, claro. Mas eu vejo que a graça de Deus, nos nossos grupos de oração, partem muito também, claro, primeiro sempre Deus, mas partem muito da nossa fidelidade. E- Não só minha e sua. Claro, eu tô falando aqui, todo mundo, mas né? é de todos da comunidade, do Naor, da Luci, do Júnior, de outros irmãos que vieram depois, né? Então, e você lembra que esse salão era todo sem parede? Sem parede. O som nós ficava guardado ali debaixo da escada. Eu lembro eu e o Naor carregando aquela potência, as caixas. Não, a gente tinha que chegar aqui. Tinha que chegar antes. A gente tinha que chegar antes. Bem porque, antes, porque assim, montar. gente, para quem não pegou aqui a época dos primórdios dos grupos de oração, que além de não ter parede, nós tínhamos que pegar o som, trazer para cá, montar o som e pegar os bancos, Alberto. Pegar os banco bancos. de madeira, gente, banco de madeira. Banco pesado, de madeira. pesado. E era a gente- pedra, Márcio, era aqui. tudo pedra. Aqui era pedra brita, né? Então a gente tinha que montar e desmontar depois. Montar e desmontar, arrumar os Entendeu? bancos lá Isso tinha atrás. começado os primeiros, acho que o primeiro acampamento, naquele Isso, primeiro. lá em 2005, se eu não me engano. 2007 que começou o primeiro acampamento, mas Não, a gente já estava aqui, já né? estava aqui já. Já estava aqui. Então, eu lembro que era aquela dificuldade para montar esse som, para desmontar, para regular o som, né? E graças a Deus hoje a gente vê essa benção aí, está tudo montado aí, né? Não precisa ficar carregando som para lá, som para cá, né? Dá valor a essas coisas, né, Nossa, Zé? eu dou valor. Nós E- temos que dar muito valor a isso. Outra porque coisa, é Márcio. graça de Deus. Que eu dou muito valor, que eu lembro que nós não tínhamos as meninas para cantar. Você lembra que a Sim. maioria era os homens? Era uma Sim. vez ou outra que tinha uma menina ali, uma mulher para cantar. E aquilo me deixava assim, triste, né? Mas aí hoje eu vejo vários ministérios, Márcio. Tipo, hoje Fico tem feliz, sei lá né, quantos ministérios, 5, 6 ministérios. E todos eles têm várias meninas ali que cantam, né? Que dá um diferencial, Sim. né? No ministério, na condução. Então, eu dou muito valor a isso. Toda essa dificuldade que a gente passou, Márcio, foi muito bom. Porque hoje eu dou muito valor a pequenas coisas que eu vejo. Eu posso até não demonstrar, mas eu sempre eu sou grato a Deus. Falo, nossa Senhor. Eu lembro uma vez que eu fui num encontro de comunidades lá em Anápolis, isso lá, eu acho que antes do acampamento. Fomos com o Reginaldo Almeida, né? Sim. E o Regis, que ele arrumou um carro lá com a patroa dele, parece. E aí foi na hora, um monte de gente. E chegou lá aquela comunidade grande, Márcio. E aquelas pessoas ajudando, né? Eu falei, nossa, eu queria ter uma comunidade igual essa, né? Eu queria aquele povo, né? E dali passa mais alguns anos, o que aconteceu conosco, né? Deus mandou um povo, né, para gente, para nos ajudar. Então eu sou muito grato por isso, entendeu? Por Amém. essa graça. Zezão, muito bom estar partilhando com você, né? Quem sabe a gente não marca outra, que você tem Opa. história. Que esse homem tem, gente, é história. Esse aqui, conta só. Ó, teve uma vez que nós fomos para Rondonópolis. Rondonópolis dá o quê? 500 quilômetros daqui, Zé Alberto? 500. Gente, sem brincadeira nenhuma. O Márcio Ney, que deve estar nos assistindo, ele é prova disso. O Zé Alberto foi daqui em Rondonópolis contando histórias sem repetir uma.
E sem parar uma vez. Não, ele não dava aquele tempo de tomar fôlego. Ele contou história daqui até lá sem repetir uma história. Então, Zé é o contador de história nosso. Zezão, muito obrigado mesmo pela sua entrevista. Obrigado por sua fidelidade, viu, irmão? Você está tanto tempo com a gente aí e não ter desistido dessa caminhada. Eu sou muito grato a Deus pelos irmãos que eu tenho, os irmãos de longa data, que me ajudam a ser melhor. Eu sei quantos defeitos eu tenho, os irmãos sabem até melhor do que eu, e quanto vocês já me carregaram. Quanto vocês já carregaram a minha maca, já me carregaram nos ombros, já me carregaram no colo. Então, sou muito agradecido a você, a Ivarista, a todos os irmãos, em especial você que está aqui comigo hoje. Muito obrigado, viu? Deus abençoe muito você. E antes de terminar, Zé, deixa uma mensagem para os irmãos, gente. Gente, nós estamos nessa pandemia ainda, né? Já estão descobrindo vacinas, se Deus quiser já vai vir essa vacina aí, que dê certo e que a gente saia disso e volte a evangelizar presencialmente com as pessoas, né? Deixa um recado para os irmãos, Zé. Bom, irmãos, a mensagem que eu tenho é sobre essa fidelidade mesmo, a perseverança, principalmente agora, né, nesse momento difícil que nós estamos atravessando, aí que nós temos que mostrar a nossa fidelidade, sermos perseverantes, porque Deus não vai nos desamparar. Nós passamos momentos, como você pode ver, muitos momentos difíceis na nossa vida, que poderíamos ter desistido, humanamente falando, mas a gente continuou por conta da fidelidade a Deus. Amém. Obrigado, Zé Roberto. E você, irmão, que nos assiste, peço a você que já é um sócio evangelizador da comunidade, que continue evangelizando conosco, contribuindo, vai aparecer as contas, você que faz por transferência bancária, aqui na comunidade também a gente está recebendo no balcão dos sócios, e você que contribui por boleto bancário, chegando o boleto aí, você já faça a sua contribuição, é ela que nos ajuda a continuar evangelizando. Muito, mas muito obrigado, querido irmão, e até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem na paz.